17. Amém? Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? A igreja pode se sentar. Quero agradecer a amada igreja pelo convite de mais uma vez estar aqui trazendo a palavra de Deus. O livro de Romanos, ele é a primeira epístola de Paulo em ordem de escrita e também em ordem doutrinária. Nela vemos a justiça de Deus caindo sobre os pecadores, mas também vemos a revelação do poder de Deus para a salvação do homem. Esta epístola, ela é interessante porque nela a gente encontra o ABC da doutrina cristã. Você quer ser um crente perfeito na doutrina de Deus? Começa por aqui. Glória a Deus. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já revela o poder da palavra de Deus, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas querem buscar poder no alto, e o poder está na mão dele. O poder está revelado, cada pedacinho na mão dele. E esse poder é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A gente precisa entender, não só homens, mulheres, jovens, não só pastores, missionários, diáconos, presbíteros, mas também todos aqueles que estão ouvindo nas suas casas. O Evangelho de Deus tem poder para salvar. Nós estamos aqui porque, graças ao Evangelho de Deus que ouvimos um dia, o Evangelho que um dia tocou no nosso coração, nos trouxe para estarmos aqui nessa noite. Você começa no livro de Mateus e você vê João trazendo o Evangelho de Deus. E ele começou num lugar muito bom, um deserto. Começou num lugar onde só havia ladrões, só havia feras, todo tipo de coisa difícil. E ele começou por ali. Ele não veio trazendo o Evangelho das coisas fáceis que muitos hoje pregam, mas ele veio preparando o caminho do Senhor, não preparando Jesus para receber as pessoas de qualquer maneira e elas ficarem assim, mas dizendo: endireitai as vossas veredas. E a partir daí a gente vê pessoas ouvindo o Evangelho de João, e a primeira coisa que elas fazem é se arrepender dos pecados, confessar que Cristo veio para salvar elas, sendo batizadas e deixando todos os rudimentos do mundo. Esse é o poder do Evangelho. O poder que é capaz de transformar o homem que outrora era perdido em alguém que pode produzir frutos bons. Como ele mesmo diz dos fariseus: já está posto o machado na raiz. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. O Evangelho faz essa divisão, mostra ao homem o que é preciso para levar uma vida santa, mas também separa o joio do trigo. Mostra que os rebeldes que são contrários à palavra de Deus tendem somente a ir para o inferno. Esta é a realidade que devemos levar a todas as pessoas. Este é o Evangelho que João vinha pregando. E o poder desse Evangelho é tamanho, grande, que inúmeros são os testemunhos que encontramos dentro da Bíblia de pessoas que foram transformadas por ele. Pessoas que chegaram até Jesus, que estavam em adultério, prostituição,
mas ao perceberem que o Evangelho de Deus é poderoso para transformar, deixaram toda a sua vida de pecado. E a única coisa que Jesus ordenou a todos aqueles que se renderam à graça do Evangelho é: vá e não peques mais. Um testemunho grande que a gente encontra na Bíblia é do próprio autor dessa epístola, Paulo, outrora perseguidor do Evangelho, mas um dia literalmente caiu do cavalo e pôde conhecer que o Evangelho de Deus tem poder. Paulo não era apóstolo de si mesmo, mas separado pelo Senhor. Paulo não aprendeu dos outros apóstolos, mas aprendeu diretamente do Senhor. E com isso, nesta epístola e em tantas outras, ele pôde instruir a igreja durante todos os séculos, até agora no século XX, no verdadeiro Evangelho de Cristo, que consiste em produzir frutos bons, como dizia João, porque a árvore que produz frutos maus é cortada e lançada no fogo, mas a árvore que produz frutos bons, frutos do Espírito de Deus, produz frutos para que outras árvores nasçam através de sua semente, e a semente é o Evangelho. O Evangelho que, como eu disse, foi pregado a cada um dia, e que hoje produz no coração de cada um frutos para que sejam lançados no coração de cada pessoa. É por isso que eu disse que muitas das vezes as pessoas que estão nos ouvindo em sua casa, a semente está sendo plantada, a semente está chegando até ele. Glória a Deus. Uma hora ela brota, e uma hora vai nascer uma árvore boa, assim como eu e você. Paulo, ele disse que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, e é uma lição a todos nós. Não devemos nos envergonhar de ser crentes, não devemos nos envergonhar de ter uma Bíblia e andar com ela na rua. Glória a Deus. Não devemos nos envergonhar se no nosso serviço as pessoas nos maltratam por ser crentes. Não. Primeiro, vamos orar por elas. Segundo, vamos deixar a semente do Evangelho lá. Porque quem sabe amanhã aquela pessoa vai estar lá na frente e você vai ver ela pregando em algum lugar, levando aquilo que um dia você plantou no coração dela. Paulo disse que o Evangelho é a justiça de Deus, e é verdade. Nós não merecíamos ser salvos por tamanho nosso pecado, porque pela lei nós deveríamos morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e outrora estávamos condenados pela lei à morte, mas Jesus veio e cumpriu no nosso lugar, morrendo em uma cruz. Ele levou a culpa da morte para que nós pudéssemos viver. E ele deixou algo no nosso coração, que é o Evangelho. Graças ao Evangelho de Deus, temos hoje vida. Graças ao Evangelho de Deus, a gente pode pregar. Graças ao Evangelho de Deus, a gente pode cantar, dar o nosso testemunho, a fim de que outros possam também conhecer esta verdade. E uma das coisas mais lindas do Evangelho, que está escrito aqui no versículo 17, é que de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. A fé no Evangelho de Deus, que o Evangelho pode cumprir todas as promessas que ele declara para o crente. A fé que os sinais vão acompanhar todos aqueles que pregarem o Evangelho. Mas também devemos ter fé em confirmar o Evangelho.
para que assim as pessoas deem crédito à nossa pregação. Por isso, nesta noite, eu venho dizer a todos: não se envergonhem do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus nas mãos de cada um. Aleluia. Não se envergonhem do Evangelho de Cristo, porque ele é a força de Deus na sua mão para enfrentar o inimigo, para enfrentar todas as batalhas que nós iremos travar, não contra os homens, porque esses necessitam de nos ouvir, mas contra toda potestade, todo principado que venha se levantar e se opor à pregação do Evangelho. Que Deus possa abençoar a cada um, que essa palavra possa ter falado no coração de cada um e encorajado a levar o Evangelho de Cristo, que um dia foi responsável para estarmos hoje aqui. Amém? Amém. Deus abençoe. E eu retorno ao pastor.